Ao Encontro no Ar é o programa que te leva ao encontro de Deus. E se você tá aí e ainda não curtiu esse vídeo, eu já quero começar pedindo para que você curta esse vídeo, para que você deixe o seu like, para que você comente. Você quer ver alguma coisa aqui no programa, quer ver alguma palavra aqui no programa, Tati, tem uma pessoa que tem um testemunho forte, manda aqui pra gente. Pode mandar. Se quiser mandar lá no meu Instagram, @TatiMarinho, TATHY, manda lá pra mim também pelo meu direct, vai ser um prazer falar com você. E não se esqueça, gente, se inscreva nesse canal e compartilhe com seus amigos, tá? E eu quero falar para você que hoje a mensagem tá muito, muito incrível e o programa tá sensacional. Então não sai daí e vem comigo. A reflexão de hoje era para ser completamente diferente, pois eu já havia falado de Caim e Abel na semana passada. Para você que não assistiu o vídeo, volte aí que você vai ver o vídeo aí, eu falando de Caim e Abel, né? E falando do que você está oferecendo hoje para Deus. Se você está oferecendo o seu melhor, como fez Abel, ou se você está oferecendo o seu resto, as suas migalhas para Deus. E foi um texto muito forte, eu achei que ele tinha terminado ali, mas não. Deus falou comigo de novo e ele disse, continue no texto. E agora a gente vai falar de uma outra parte dessa história, de um outro momento dessa história, de quando Caim mata Abel, quando ele é rejeitado por Deus, quando Deus não aceita aquela oferta dela e dominado pela sua ira e pela inveja, ele vai e mata o seu irmão Abel. Caim matou Abel porque ele não gostava de Abel? Porque ele não amava seu irmão? Claro que não. Claro que não. Caim, sim, ele gostava do irmão dele, era irmão dele. Ele só não gostava que o irmão dele conseguisse fazer coisas que para ele era difícil. Olha que interessante isso. Muitas vezes nas nossas vidas vamos nos deparar com pessoas que elas não conseguem, ou talvez elas nem querem fazer aquilo que você está fazendo, fazer as renúncias que você está fazendo, ter as renúncias que você está tendo. Deixar, né, de repente viver algo que queria viver como você está fazendo, mas ela não quer que você consiga fazer isso. Ela não quer que você vá até o fim, porque se você vai até o fim, ela se sente fraca. Você acaba trazendo para ela uma sensação de que ela é pequena, de que ela é inferior. Foi assim que aconteceu com Caim e Abel. Caim, ele se sentiu inferior ao irmão dele, porque Deus aceitou a oferta de Abel. Mas ele não teve a coragem que Abel teve de ofertar o melhor, ofertar tudo que tinha, ofertar o seu coração a Deus. Ele não quis fazer isso. Ele ofertou aquela migalha. Mas ele queria o reconhecimento de Deus. Então, as pessoas, geralmente, elas não querem viver o processo, mas elas querem viver a vitória. Mas não é assim que funciona. Para você viver a vitória, viver o que Deus tem de melhor para você na sua vida, é necessário você passar pelo processo. E o processo é necessário você ter renúncias, até sofrimentos. Sim, você ter uma mudança. Sabe o que significa metanoia? É uma mudança de mente. E quando você reconhece Cristo na sua vida, é isso que você tem que ter, uma mudança de mente. E quando você vê uma pessoa que era do mundo, que vivia no mundo e tinha uma vida ali toda cheia de tribulações, né? Que era uma vida que um dia está feliz, mas um dia está em briga, um dia está... Você não vê paz na vida daquela pessoa. E do nada, aquela pessoa reconhece Cristo na vida e ela começa a entregar tudo que ela tem, tudo que ela muda completamente. A maneira de ser, porque ela encontrou a Deus e ela começa a se dedicar, e daí as pessoas começam a olhar e ver o que Cristo está fazendo na vida daquela pessoa. Geralmente elas vão olhar e vão falar, nossa, mas eu queria
Eu queria viver aquilo. Eles querem viver o fim. Mas eu não quero fazer o que eles estão fazendo. Eu não quero fazer o que ela está fazendo. É mais ou menos assim a história de Caim. Caim não queria fazer o que o irmão estava fazendo, mas ele queria viver o que o irmão estava vivendo. E, gente, precisamos tomar muito, muito, muito cuidado. Porque essas pessoas, elas geralmente não são pessoas de longe, não são pessoas que quase não estão presentes na sua vida. Geralmente essas pessoas são pessoas próximas a você. E sabe o que elas vão querer fazer? Como elas não conseguem viver aquilo que você está vivendo, porque elas não conseguem ter a dedicação e fazer as renúncias que você está fazendo, ela vai querer te tirar do foco. Repara para você ver, olha agora para a sua vida, dá uma olhada toda vez que você tentou se aproximar de Deus, toda vez que você estava muito na presença de Deus, toda vez que você estava ali entregue a Deus, como não teve pessoas que tentou te tirar disso, que tentou te puxar para fora, te distrair com coisas do mundo, te chamar para fazer coisas que não pertencem mais a você, te dar presentes que vão te levar para distante de Deus. É uma forma ali de repente te ajudar, mas te ajudar a ficar parado como ele está. Porque uma pessoa que tem inveja, às vezes a gente até pensa, aquela pessoa ela gosta de mim, tal, mas ela pode até gostar de você, mas talvez ela não quer que você esteja melhor que ela. Você pode ficar bem, mas nunca melhor que ela. E geralmente é assim que acontece. E é isso que aconteceu aqui na história de Caim e Abel. Caim não queria que o irmão dele estivesse melhor do que ele. E o irmão dele não só estava melhor que ele, como foi aceito por Cristo. E ele não. Então hoje eu quero que você olhe à sua volta e você comece a pensar o que está te tirando da presença de Deus. O que está te fazendo sair da presença de Deus. Olha para as pessoas que estão à tua volta, sabe? Aquele amigo que só te chama para ir para o bar. Aquele amigo que você é casado e só fala de mulher, só manda mensagem de mulher, de pornografia para a sua vida. Aquela amiga fofoqueira que fala da vida de todo mundo, que te tira do foco de cuidar da sua família. A inveja ela não vai vir daquela pessoa distante. Ela vai vir de alguém próximo de você. E não é só pela inveja, não. É porque incomoda a sua força por ter permanecido. Mas eu te digo, permaneça. Permaneça firme em Cristo, permaneça cuidando, olhando, vigiando sempre a sua vida, a vida da tua família, a vida de quem te cerca. Vigie, porque se você estiver em Cristo, se você estiver permanecendo em Cristo, não tem inveja, não tem feitiçaria, não tem nada que possa tirar a alegria, a paz e tudo que Deus tem de mais lindo na sua vida, que você não é capaz nem de imaginar. Porque qualquer coisa que Deus faça é muito, muito maior do que pensamos e imaginamos. Escolha por permanecer em Cristo, porque não haverá feitiçaria, inveja e nenhum ser humano que será capaz de roubar a sua paz, a sua alegria aqui na terra e o melhor de tudo, a sua salvação em Cristo e viver a eternidade com Ele. Jó, com toda a riqueza, uma família unida e abençoada, pois segundo a Bíblia o mais rico da terra, ele tinha tudo e não faltava nada. Ajudava os órfãos e as viúvas e os desesperados, e para os aflitos tinha uma palavra. Sua fidelidade era incontestável. Quanto mais ele tinha, mais
abençoava. Ele incomodou o inferno com sua adoração. Era reto, era justo com seu coração. De repente Deus permite, ele é tocado. Perde filho, perde ovelhas, ele perde o gado. Quando todo inferno pensa, ele vai blasfemar e rasga as vestes, dobra os joelhos e vai adorar. Porque ele descobriu que Deus é soberano e não falha em nenhum dos seus planos. Soberano Deus, no silêncio, na caverna, no redemoinho. Descubra quando você se sentir sozinho e veja ele agir na tua vida agora. E soberano Deus, mesmo no vento, com a cara no pó, conheça agora mesmo Deus, o servo Jó. Ele está no controle de tua história. Ele tira tudo e te devolve em dobro e mostra o que é vitória. E no quadro Tudo é Possível de hoje, vamos conhecer uma história e vamos falar de um assunto que está muito pertinente. Muita gente fala desse assunto, mas muita gente nem sabe o que é e sequer está vivendo isso. Hoje, para contar o grande testemunho dela, porque é um grande testemunho, vocês vão conferir aqui comigo, Fabiane Anusca. Tudo bom? Tudo bom. Fabiene, eu falei, é Fabiene Anusca. É diferente o nome, né? Mas tô super acostumada, pode ficar tranquila. Primeiramente, quero te agradecer por você ter aceitado o nosso convite, por poder abrir a tua vida aqui pra gente. Eu falei quando a Gil esteve aqui no nosso programa, eu falei, você topa abrir seu coração pra gente? É a mesma pergunta que eu faço pra você, você topa abrir seu coração pra gente? Topo, depois de tudo que Jesus já fez na minha vida, não tem como mais ficar calada, né? Não tem como não testemunhar, né? Não tem. É poderoso demais o que Jesus fez na minha vida e que Ele tem feito na minha vida, né? A primeira pergunta que eu quero fazer pra você, você sempre foi evangélica? Sempre foi cristã? Não? Não, sou convertida há 13 anos. Foi em janeiro de 2010. Foi quando Jesus... Na verdade, Ele sempre estava disponível para mim, né? Mas quando eu abri meu coração para Ele, foi em janeiro de 2010. Mas eu sempre fui de berço católico, os meus pais ainda são. Mas a transformação que foi feita na minha vida, que tem sido feita na minha vida, meus pais hoje lhe reconhecem. E o que mudou para você? Quando foi o start? Quando foi assim... Não... existe um Deus maior que eu quero ter mais acesso a Ele. Quando que deu essa virada na tua vida? Foi no primeiro encontro mesmo. Foi até engraçado. Com meu marido a gente brinca que a gente estava indo na missa. Ah, você já estava casada? Isso. Não. Hoje, na época, era namorada. Mas a gente tá junto há 20 anos. Ai, que lindo! É namoro de escola, desde o segundo ano do ensino médio. Tem muita história. Isso aí é história para outro dia. Mas a gente namorava na época e ele também tinha os problemas dele, como eu também tinha, né? Adolescência. E a gente foi pra missa. A gente chegou na missa, a missa tinha acabado. E eu comecei a entrar em pânico, ele começou a entrar em pânico, assim... que a gente tinha que ver alguma coisa, que era o que a gente só sabia, né? A gente não tinha outro conhecimento, nada. Então, quando a gente chegou, a missa tinha acabado. Eu falei, como que a gente vai sobreviver durante a semana? Nossa! Daí a gente falou, mas tem uns amigos nossos lá na Poema. Vamos lá? Daí eu falei, meu pai só não pode saber. Eu tô indo na igreja evangélica, meu pai não pode imaginar isso. Eu frequentei 3 meses a Poema escondido de todo mundo. Foi praticamente isso na minha casa também. E nisso a gente estava ainda lá no Bom Boi ainda. Foi a primeira semana de janeiro de 2010. Foi o primeiro domingo. Eu lembro que eu entrei lá, algumas pessoas se aproximaram, perguntaram se podia orar pela gente. E eu lá seca, né, sem reação nenhuma, pode. E continuei assim, seca, não chorava nada, e todo mundo chorando. Eu falei, gente, será que eu sou muito ruim? Nossa, será que eu sou tão ruim? Meu coração é de pedra, né? Eu falava desse jeito. E daí passou na segunda semana, ele falou, vamos de novo? Eu falei, vamos, meu pai só não pode saber.
Daí eu fui, mas daí não que eu fui na segunda semana, daí começou o processo da minha cura e da minha libertação. Chegou ao ponto que eu queria que você falasse. O que acontecia? O que vinha acontecendo com você e você nem sabia o que era? Então, eu sofria de crise de pânico, depressão e havia... Na época a gente não sabia, né? E tanto que a palavra diz que o povo perece por falta de conhecimento. Eu tinha manifestações demoníacas. Era uma legião, tanto que na minha libertação a gente descobriu que era uma legião que habitava dentro de mim e era uma maldição hereditária. Meu Deus! Para todas as mulheres da minha família. E desde criança eu sempre tive visão, desde criança sempre ouvia muitas vozes, eu via muita coisa espiritual e o mundo não fala isso, né? Não é comum a gente ouvir Ninguém isso. Fala disso. E aí nesse tempo foi passando e eu fui achando que eu era louca. É isso que eu ia te perguntar, como que era a sensação para você quando... O que você via? Era um espírito de loucura que estava em mim. E esse espírito falava, né, que era para me arrancar minha vida. Tentei suicídio umas 4 vezes. Fui parar no pronto-socorro, amarrado na camisa de força, porque eu estava tentando me matar, porque eu tinha crise e eu perdi a consciência. Tanto que os relatos que eu faço hoje são dos meus pais, da minha irmã e até hoje, que é o meu marido, que na época já namorava. Olha, sempre de terceiros, nunca teu mesmo. Não, porque eu não lembro. Eu não lembro. A minha adolescência começou em casa, a gente falava crises. Uhum. Porque fui psicólogo, fui psiquiatra, fui diagnosticada bipolar. E tinha algum momento que isso atacava? Não. Era em qualquer lugar, em qualquer momento. Qualquer hora, qualquer momento. Estava na escola. Deus. Eu lembro que eu estava no ensino médio, porque começou com 14 anos, essas crises, essas manifestações. Do nada começou. E eu estava na escola, estava no ensino médio. Imagina, ensino médio é a pior fase do ser humano. E eu lembro que eu estava fazendo uma prova de química. Eu lembro exatamente a prova, o lugar que eu estava sentada. Eu acordei e estava no pronto-socorro, amarrado numa camisa de força, com meu pai e minha mãe do lado. Meu Deus. Falam que eu comecei a gritar, minha irmã até brinca que meu cabelo começava a armar e meus olhos abaixavam e ficava preto, ficava nebuloso, assim. Meu Senhor. E eu tava na sala de aula e comecei a falar que eu precisava ir embora, e ninguém me segurava. Daí eu comecei a quebrar todas as carteiras, me levaram pro banheiro, porque eu comecei a ficar, né, fora do controle. Quebrei o banheiro da escola. Daí, naquele momento, a gente começou, peraí, tem algo errado. Com 14 anos, fazer tudo isso. Daí foi no psicólogo, psiquiatra. Mas todo mundo fala, você teve uma infância difícil? Não. Eu tenho um pai e uma mãe até hoje que se eu ligar agora pra eles, minha mãe e meu pai tá aqui no portão. Então eles sempre me deram tudo pra mim e pra minha irmã. Eu sou a caçula. Uhum. E eles sempre fizeram tudo do bom, do melhor. Sempre tive boas escolas, sempre tive casa, sempre tive a hora do almoço. É nós 4 sentados na mesa. Uma referência familiar perfeita. Sim, perfeita. E daí todo mundo perguntava, mas o porquê então? E eu me questionava o porquê. E era o que a psicóloga perguntava, o porquê? O que a psiquiatra, porque eu tomava remédio controlado, porque eu precisava tomar remédio, porque era uma ira muito forte. E em exames nunca dava nada? Nada. Eu fiz exame neurológico, fiz tudo que você pode imaginar. Gente. Saudável, fisicamente saudável, mas espiritualmente morta, né? E nesse tempo, várias pessoas tentaram estender as mãos para meus pais, daí foi pro espiritismo, daí você vai para outro mundo, o que o mundo na verdade oferece. É o desespero, né? Sim. Principalmente dos pais, minha eles mãe ficam... vê a filha dela de 14, 15 anos, do nada se transformando. E todas as vezes que eu voltava, né, da crise, da manifestação, hoje já sei o que é, eu olhava os meus pais chorando, a minha irmã chorando, a casa quebrada, e aquilo falava assim, que vida é essa? Que tá tipo, eu me sentia a ovelha negra da família mesmo, aquela que só veio para destruir. E era onde... Esquisita, né? Eu imagino as pessoas que ficam do lado. Sim. Esquisita, né? Eu não tinha amiga de dormir na casa, porque eu tinha medo de dormir na casa amiga e no meio da noite acontecer isso. Uhum. Porque eu tinha muito medo da noite. Eu já tive crises no período da manhã, mas a noite era muito forte. Eu andava de carro com os meus pais e eu falava assim, vamos embora agora. Por quê? Porque tem algo aqui. Tem algo muito ruim. Era muita treva mesmo. Meu Deus. E foi assim, até os meus 24 anos. Você viveu com isso até os 24 anos. 10 anos. Eu falo que hoje, conhecendo Jesus, eu fiquei 10 anos na escravidão. E assim, quando você começou a se entregar mesmo para Jesus, eu falo isso porque
todo mundo acha assim, né? Ai, Tati, mas como é que é? Aí você se converteu e daí ficou tudo maravilha? Eu falo, gente, será que eu devo contar a verdade? Porque parece que... fadas. Porque parece que esse processo, na hora da conversão, na hora da entrega, que você... Parece que aí as coisas se levantam pra tentar te parar de continuar naquele caminho, mas comigo né? acho que foi um pouco ao contrário no início. Porque eu fiquei tão apaixonada por Jesus que eu não aguentava mais. Daí, no processo 2010, cheguei na Poema com 24 anos, então fiquei 10 anos vivendo isso. Eu ia em balada, ia pro mundo, e no meio da balada eu falava assim, imagina, eu bebia e eu não podia beber, mas eu queria tanto esquecer que eu não aguentava mais a minha vida, que eu falei, se eu morrer, tá tudo resolvido, meus pais vão ficar bem. Eles vão cuidar da minha irmã e eles vão ficar bem, porque eu sou o problema da família. Era isso que eu escutava. Eu escutava uma voz falando isso pra mim. Mas não era uma voz que a gente acha que é de filme de terror. Era uma voz calma. Era uma voz branda. Arranca logo a sua vida, que vai ser melhor pra todo mundo. Vai acabar o problema de todo mundo, porque você é o problema. Você é a louca da família. Eu escutei isso por muitos e muitos anos. Gente, daí quando eu cheguei astuto, na Poema, né? passou esse culto. Daí quando foi em primeira semana de fevereiro, teve o retiro de carnaval. O primeiro e o único que teve na Poema, porque é tanta gente que não cabe mais. Eu lembro que eu fui pro retiro, sem saber o que era retiro de igreja, porque eu tinha acabado de me converter, eu tinha um mês. Você conhecia o do carnaval. Eu conheci o carnaval, tanto que eu falei, pai, eu vou pro retiro, porque eu não podia falar que era de igreja. Daí ele falou assim, mas que cidade que é essa que você vai pro carnaval? Porque eu sempre viajava pro carnaval. Eu falei, não, pai, é de a gente vai pra um sítio de amigos e tal. Ah, não, filha, tá bom. Daí ele, na época, tava fazendo estágio, tava recebendo pouco ainda. E ele falava assim, você precisa de mais dinheiro? Eu falei, não, pai, não vai ter custo, já tá pago, né? Então tá tranquilo. Daí, como hoje meu marido e meu namorado na época, a gente foi. E retiro de igreja é homem de um lado e mulher do outro. Eu não sabia nada disso. Eu era totalmente leiga nesse assunto. E daí a primeira noite foi a pior noite da minha vida, nesse retiro. Porque eu comecei a ver, comecei a ouvir. E eu sentia as coisas subindo na cama. Mas você imagina, carnaval, calorzão. Eu tava com o edredom aqui, eu pingava de suor, porque morrendo de calor. E eu não conhecia ninguém. Eu conhecia o meu marido, que estava no quarto dos meninos, e mais alguns amigos nossos, mas que eram homens também, então tava lá, que era amigo do meu marido. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Eu quero ir embora. Eu só não fui embora porque a chave do carro estava com ele. Se a chave do carro estivesse comigo, eu tinha pego e ir embora, porque eu queria ir na minha casa, porque se acontecesse alguma coisa, o meu quarto era a minha zona de segurança. Provavelmente você poderia ter vergonha também naquele momento, né? De viver aquilo na frente dos outros, pessoas né? que não me conheciam, e eu podia ser aquilo que ninguém me conhecia. E quando eu passei daí à noite, foi a primeira vez que eu orei. Foi a primeira vez que eu orei, porque eu sabia, né, algumas orações que a minha mãe e meus pais me ensinaram. Mas daí eu orei, eu falei, Jesus, se o Senhor existe, como todo mundo tá falando aqui neste lugar, que tá falando pra mim, então faz alguma coisa, porque eu não aguento mais. Eu quero ir embora. Nisso... Você tava cansada. Tava cansada, fatigada. E daí nisso, uma pastora levantou, a pastora Cida Barreto, ela levantou e começou a andar no dormitório. E até hoje eu brinco com ela, tia Cida, você tava com a mão, que assim, e eu falei, o que essa mulher tá fazendo? Porque eu nunca tinha visto isso. E eu falava, e eu queria levantar para pedir ajuda, mas eu não tinha força. Eu me sentia amarrada mesmo na cama. Era algo assim, e eu via coisas tentando me segurar, e eu querendo gritar, não conseguia. E eu falava, vou gritar, vão achar que eu sou louca. E aqui eu não quero que ninguém saiba que eu sou louca. Imagina dentro de daí, você como primeiro raiar do dia, eu levantei, daí eu consegui levantar. Fui, tomei um banho. Daí eu saí do dormitório. No que eu saí do dormitório, eu encontrei o meu marido. Eu falei assim, eu quero ir embora agora. Ele, mas por quê? Daí ele falou assim, foi a pior noite da minha vida. Ele, aqui não, né? Daí eu falei, aqui sim. Daí ele falou assim, mas aqui é de igreja. Ele falou, é de Deus. Eu falei, é de Deus. Daí eu falei assim, então, achei que também não ia. Então eu quero ir embora pra minha casa. Daí conversaram comigo lá no retiro, que eu falei que eu queria ir embora. Daí falaram assim, me dá um dia. Daí a pastora Érica Barreto falou assim, Fabi, me dá um dia. Eu, pra quê? Eu era muito desconfiada, porque eu não confiava em ninguém. Com certeza, mas daí também... eu falei, por quê? Daí ela falou, me dá um dia seu. Daí eu falei, tá bom. Eu falei, mas chegar à noite, não mudar nada, eu vou embora.
Daí ela, tá bom. Daí até falei, vou ficar com a chave do carro comigo. Eu venho amanhã de manhã, mas à noite eu durmo no meu quarto. Daí, tranquilo, passou o dia. Daí é homem que vai pro campo, é menina que vai pra piscina, é tudo separado. E eu falava, não conheço ninguém. Daí eu quero meu namorado. Eu quero ir embora. Só queria ir embora. Daí, nisso, a pastora Cida me chamou na piscina. Oi, amiguinha, tudo bem? Eu falei, oi, dela, você conhece Salmo 91? Eu falei, eu conheço Salmo 90, né? Porque era o que eu sabia na época. Era a minha limitação. E eu comecei a falar pra ela, aquele que esconde os escondidos do Altíssimo e tal. Daí ela falou, então você conhece? Ela, vamos orar em cima disso? Eu falei, como assim ora em cima disso? Ela dá a mãozinha pra mim. E a gente começou a orar, não sentia nada. Eu falei, eu só quero ir embora. Só pensava isso. É como se sua cabeça, ela estivesse falando... E é só o movimento da boca. Eu só via o movimento da boca dela, assim. Eu falei, gente, eu era muito ruim. Porque eu só via o movimento da boca. Eu falei, nossa, o que essa mulher tá falando? O que essa mulher tá falando? Só queria ir embora. Daí, quando foi à noite, teve o culto no retiro. Daí eu lembro que começou um louvor, abre os olhos do teu coração. E na hora que começou, eu falei, abre os olhos do coração. Eu falei, como assim que abre os olhos do meu coração? Pra mim não fazia sentido. Nisso veio a pastora Érica, ela falou, posso orar por você? Eu falei, pode, não vai acontecer nada, só é meu engano, né? E nisso ela orou, daí eu manifestei. Manifestei na frente de todo mundo, quebrei todas as cadeiras, eu comecei a me debater, comecei a ficar no chão. Meu Deus. E eu comecei a querer arrancar roupa, comecei a querer me machucar, me arranhar, assim. Daí, nisso que aconteceu, me levaram para o dormitório feminino. E daí ficaram algumas mulheres assim, colocaram a mão. Não sei quanto tempo que durou. Só sei que dali em diante nunca mais. Porque e você não lembra realmente de nada? Não lembro. Eu lembro dela perguntando se ela podia orar. E eu lembro a hora que eu saí do dormitório. Eu lembro que na hora que eu acordei, né? Eu acordei, e a sensação que eu tava dormindo. Eu acordei, eu me vi toda rasgada, toda machucada, cheia de hematomas, porque me seguravam, né? Pra mim não me machucar. O que você passou na sua cabeça? Eu falei, de novo, não. Daí eu olhei pra Érica e daí eu comecei a chorar e eu colocava a mão no rosto dela. Ela falou assim, nunca mais vai acontecer isso com você. E Deus tem uma palavra, você vai ter, Deus te deu, permitiu você passar por tudo isso, porque tá dando autoridade, porque você vai colocar a mão em mulheres, crianças, adultos, e você vai ter autoridade, porque você sabe o que acontece com a pessoa. E na hora que ela falou isso, eu não quero isso na minha vida não. Foi a minha reação. Falei, o que eu quero é acabar com isso, porque eu não aguentava mais, porque até então o meu conhecimento era limitado até ali. Sim. Daí eu fui, troquei de roupa, daí o louvor lá acontecendo no retiro. Daí não teve palavra naquele dia, porque o Leandro teve que ensinar o que estava acontecendo para a igreja, porque a Poema já tinha só 2, 3 aninhos, a gente estava nascendo ainda, né? Daí eu saí do dormitório, eu lembro que eu saía assim, com a mão no olho, assim, eu falava, o Vinícius, eu falava, que luz é essa? Pelo amor de Deus, tava mais claro que isso aqui pra mim. Eu falei, nossa, apaga essas luzes, tá doendo a minha visão. Daí ele, mas é a mesma luz que tava? É a mesma luz. Eu falei, não é, tá me incomodando. Daí naquele momento eu comecei a rir, eu comecei a sorrir. Daí eu comecei a sorrir dele, porque você tá sorrindo? O barulho da minha cabeça parou. E eu comecei a pular de alegria. Dele, como assim? Eu falei, lembra que eu falava que eu escutava din, din, din? Eu fui no médico, descobri o que era. Durante 10 anos esse barulho me atormentava 24 horas por dia. E eu falei, sumiu esse barulho. Daí naquele instante eu fui liberta e fui curada. Daí eu fui conversar, né, com o Leandro Caera, que são os meus pastores. Cheguei pra ele e perguntei, o que é isso que aconteceu comigo? Como assim o barulho? Agora eu enxergo. Falaram que é a mesma luz. Daí ele falou que nesse dia Deus tinha arrancado as escamas dos meus olhos e tinha liberto os meus ouvidos. Ai, que coisa. E naquele momento eu comecei... Daí eu caí no chão, daí eu comecei a chorar. Naquele momento eu fui batizada pelo Espírito Santo. Naquele momento comecei a orar em língua. Até me emociona falar, porque uma alegria veio no meu coração. Porque eu não sabia o que era alegria. Eu não sabia. Depois que eu fui estudando a palavra, conhecendo a palavra, que eu fui entender que um fruto do Espírito que veio naquele momento foi a alegria. E daquele diante, mesmo com tudo que eu ia passar, a alegria ia permanecer ali. Daí eu orei e falei, Jesus, mas aí, o que o Senhor quer comigo agora? Porque eu acho que fica isso, porque já aconteceu comigo de tipo, mas e agora? Eu tô convertida, eu larguei tudo, eu larguei meu emprego, eu larguei minha vida, porque minha vida
tudo que eu vivia ia contra o que o Senhor quer pra mim. Mas e agora, o que eu vou fazer? Você ficou nessa dúvida? Porque a gente fica, né? E agora? O que vai ser daqui pra frente? Falaram que nunca mais eu tenho isso. Agora, o que eu faço na minha vida? Porque nunca já mais aprendi a conviver com isso, né? Já ficou natural pra mim. Olha pra você ver, né? Ficou natural pra mim. Daí eu falei, agora, será que eu preciso tomar remédio? Não preciso mais tomar remédio? Continuo no psicólogo, psiquiatra, porque nessa época eu ainda ia. Daí eu conversei com eles, ele falou, não, continua indo, porque é uma química que você toma, então tem que ser, né, tirando aos poucos, né, desintoxicando. Vai, mas aí eu não senti necessidade. Olha, e eu falei, benção. eu não quero mais tomar isso. E eu não tomei mais. Daí eu fui pra médica, eu falei, olha, você vai me perdoar, mas eu não consigo mais tomar. Me dá ânsia. Eu falei, me dá ânsia tomar esse remédio, eu não consigo. Olha, glória Daí a ela Deus. falou, então tira. Se você dela, eu tô olhando pra você, você é outra pessoa. O seu rosto é outro, a sua postura, você está falando de outra maneira. Daí eu falei, eu sou uma nova pessoa, Olha sou uma que nova mulher. maravilha. E foi passando o tempo, daí... Aí começou outro processo. Eu fui liberta pela honra e a glória de Jesus. Amém. Daí começou a minha alma. Porque a minha alma ficou muito machucada nesses 10 anos vivendo isso. Porque eu não tinha amigos, não tinha relacionamento. Até falo que daí ao início eu criei uma dependência emocional com meu marido. Porque tá aí a pessoa que nunca vai me abandonar. Mesmo com todos os meus problemas, ele permaneceu. Você. E foi passando. Daí um dia eu orei e falei, Jesus, me apresenta seus amigos. Porque eu não tenho amigo. Me apresenta seus amigos. Todo mundo fala que o Senhor é legal, então me apresenta seus amigos. E até hoje ele me apresenta seus amigos. Ai, até hoje eu tenho um relacionamento. Eu sempre tive dificuldade de ter relacionamento com pessoas. Eu estar aqui hoje é um motivo de eu me alegrar. Que maravilha. Porque eu sempre, como eu falei, eu sempre gostei de ficar escondidinha no meu canto. E no dia que eu fiz 34 anos, eu tenho 37 anos. No dia que eu fiz 34 anos, eu lembro que eu faço aniversário 28 de dezembro. Então é bem na virada do ano. Eu sempre peço uma palavra pro meu ano e pro ano seguinte. E quando eu fiz 34 anos, Deus falou assim: acabou o seu deserto. Porque dos meus 24 foi aonde acabou a minha escravidão. E acabou o seu deserto. Chega, você já foi curada. Desses 10 anos você foi curada, você não é mais louca. Para de falar que você é louca, que você não é. Porque eu tinha algumas crises emocionais que meu marido falava assim, olha, se você tá achando que isso aí é algo do inimigo, o inimigo tá lá do outro lado da Dutra. Isso aí é a sua alma, isso é você, porque você tá racional, você sabe o que tá fazendo. Domina a sua alma. Seja o governo, toma o governo da sua alma. E uma das coisas que eu aprendi todos esses anos é a cura da alma, o governo do eu. Sim. Que é o que a gente prega lá na Poema, o governo do eu. E lógico que não é pela força do meu braço, é totalmente dependência do Espírito Santo. E daí começou, quando eu fiz 34 anos, começou outro processo, que daí foi quando Jesus falou assim pra mim, agora é a hora de você entrar na terra prometida, pegar o que é seu de herança. Parar de ser vítima de algumas situações e você ser protagonista da sua vida. Assumir. Passou, acabou. Agora é tudo novo de novo. Ai, que glória. E daí foi aonde começou, Deus deu andando pra rua, algumas experiências assim, falei, sério que sou eu isso? Deu passar, Jesus falar, olha, tá vendo aquela mulher? Vai lá, fala isso pra ela e coloca a mão, pergunta se você pode orar, assim como fizeram com você. Tá bom. Jesus é por obediência, porque manda quem pode, obedece quem tem juízo. É algo que eu carrego comigo com Jesus. Ai, meu Deus. E eu fui, daí foi a primeira experiência que eu tive fora da igreja, porque dentro da igreja, nesses 10 anos, foi acontecendo, porque eu sempre cuidando de meninas, cuidando de mulheres, sempre discipulando. Você imaginou alguma vez na tua vida que você seria pastora? Nunca. Nunca, tanto que um dia que chamaram, eu olhei pro meu marido, sério, eu não ouvi. Daí eu só escutei a galera gritando assim, deu... Como assim? E o engraçado, desse que se perguntou de pastor, é um parênteses aí. O meu pai, uma semana antes da nossa ordenação, ele perguntou, filho, o que você é lá na sua igreja? Eu falei, pai, eu com o Vinícius, hoje a gente cuida de casais, a gente discipula alguns casais, orienta e tal. Tá, porque pai, tudo vai aceitar, mesmo uma filha pastora. Pai, isso aí tá longe pra minha vida, isso aí nunca, não me sinto capaz. Nossa, tá bom do jeito que tá. E eu, olha que achando, eu a inocente, né? Só Jesus preparando.
Daí, com o dia da nossa ordenação, o Leandro e a Érica falou, queria chamar o Vinícius e a Fabienne, lá, mas assim, lá na Poema, todo mundo conhece ele como Tião, né? Queria chamar o Tião e a Fabienne como pastores. Daí eu olhei assim, sério? Eu não levantei da cadeira, daí a Érica veio logo. Daí eu fui lá pra cima do púlpito. Eu lembro que eu só olhei pro meu marido, o que eu vou falar pro meu pai? O que eu vou falar pra ele? Que tudo que não vai aceitar uma filha pastora dele. Jesus que tá fazendo, Jesus garante. Ele e sabe. aproveitei o momento, foi, nossa, uma outra mudança. Porque perguntaram assim, mudou tudo depois. Mudou tudo porque eu senti que Jesus me preparou até aquele momento. E daquele momento eu sentia, parecia, era até engraçado, porque eu pegava a Bíblia para ler, parecia que eu nunca tinha lido a Bíblia. E eu comecei, como que ora? Eu parecia que eu orava, parecia que eu não falava, Jesus, eu quero mais. Porque eu fiquei com uma fome, uma sede ainda mais, então parece que era tudo novo, de novo. Eu falo que a Bíblia ela é muito viva mesmo, né? Eu tô lendo a Bíblia pela segunda vez. E é engraçado que quando você vai lendo, você vai enxergando coisas que você antes não tinha visto. E você começa a ver, enxergar, conseguir colocar. Você consegue colocar aquilo mais na tua vida, né? De fato. E isso é maravilhoso, né? Maravilhoso, porque a palavra de Deus ela se renova toda manhã. Sim. Eu falo que a Bíblia, se você pegar para ler, é como se é um filme que você vai assistir pela segunda vez e você não viu aquele detalhe, você não viu aquela cena. É exatamente isso. É isso que eu explico, porque eu sou professora, sou pedagoga. E minhas crianças são 5 aninhos. Tenho 8 menininhos de 5 aninhos esse ano. E a escola que eu dou aula ela é cristã. Então eu tenho o privilégio ainda de poder ensinar a Bíblia. Eu até impor as minhas mãos e orar por eles. Nossa. Não são todos que são cristãos, mas as mães colocaram lá sabendo o que é. Então Exatamente. eu falei, Jesus, me deu autoridade, vamos lá e vou junto. Então, e eu falo que esse processo da cura, eu só consegui. Eu lembro que uma vez, quando eu tive uma crise emocional muito forte dentro de casa, eu deitei no chão, eu esmurrava o chão, porque eu era uma pessoa muito irada. Jesus me libertou da ira. Hoje, quando eu converso com as pessoas falam, nossa, você fala baixo. É, porque você parece muito calma. Você fala calma, mas é fruto do Espírito. É totalmente pra honra agora, Jesus, porque eu sempre fui explosiva, eu sou expansiva. Eu gosto, tô aqui me segurando, porque toda hora eu gosto de me expressar. Mas eu me expressava do jeito errado, né? Eu era muito explosiva, respondia muito assim, rápido. Não tinha muita paciência, eu era, ai, que preguiça, não quero falar. Então, hoje, assim, depois de viver tudo que você viveu, e sabendo que a gente vive num mundo onde está existindo, eu acho que nunca foi tão forte a briga, essa guerra espiritual que está. Tem hora que eu acho que a guerra espiritual ela tá maior até do que as nossas próprias guerras da terra. Sim. E o que você. Como lidar com isso? Qual que é o teu conselho, você que viveu dentro disso? Sim, eu falo que o espiritual é muito mais real do que a gente imagina. Porque nós estamos aqui conversando, eu creio muito que o que está movendo no mundo espiritual, né? As guerras. Eu falo dos anjos e dos demônios, eu consigo imaginar as guerrinhas entre eles, assim. Eu creio que após a pandemia, aflorou muito o pânico. Eu vejo pessoas na igreja, mulheres principalmente, que me procuram, falam, Fabi, como que você conseguiu? E eu falo que o que eu consegui com tudo isso é buscar Jesus. Mas como buscar? Hoje, o que eu peço para Jesus todos os dias, eu oro e peço que Ele me batiza com o amor dEle. Porque hoje eu tento olhar com os olhos dEle, com amor condescendente, colocar na miséria do próximo, sabe, colocar por baixo da pessoa. Sim. Uma coisa que eu sempre falo para as meninas que caminham comigo, eu falo, olha, a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Então, se alguém sentar um dia para abrir o coração, ouve mais e fala menos. Porque eu creio muito em Tiago 5,16, que fala que a gente confessar a Deus, nós somos libertos, mas confessar o homem, nós somos curados. Então, eu gosto muito de abrir a minha mesa, eu gosto muito da minha casa, e todas as vezes que algum casal, hoje é casal, senta para conversar com a gente, ou quando a mulher quer conversar à parte comigo, eu gosto de sentar e ouvir. E depois de ouvir, a gente fala assim, vai orar, porque eu creio, mesmo você não acreditando, eu creio por você. Porque por tudo que eu passei, é possível.
Porque hoje eu creio e eu sirvo o Deus do impossível. Ai, que né? coisa linda. Então, para aquelas pessoas que passam por isso, que elas não venham desistir. Sim. Mas que elas venham procurar ajuda. Porque eu sei que não é fácil procurar ajuda. Não. Porque eu sei que eu fui porque Jesus me empurrou. E é difícil permanecer. Muito difícil. É muito difícil Sozinho você não consegue. Por isso que a gente fala que a gente não pode caminhar sozinho. Uma coisa que a gente prega muito lá na igreja é relacionamento. Um dos temas que a gente prega lá é família. Que é tanto que a gente tem os nossos GCs, a gente tem os nossos, hoje, discipulados. Por quê? Porque sozinho a gente chega a lugar nenhum. Exatamente. Tanto que Jesus, que era Jesus, tinha os seus discípulos. Beleza, ele estava para ensinar, mas ele sempre levava alguém para orar junto com ele. Exatamente. Ele sempre estava com alguém. E quando a gente está com alguém, a gente consegue transferir para a pessoa. E uma coisa que eu sempre falei para Jesus, que eu não queria sair pregando, mas eu queria que todo mundo visse ele na minha vida, que minha vida fosse um livro aberto. Eu peço muito para que Deus, eu falo, Deus, que as pessoas olhem para mim porque te enxerguem. O mundo, eu tinha esse preconceito com crente. Eu tinha esse preconceito. Eu tinha. Eu falava, ele é aquele que rouba o dinheiro, tem tudo aquilo. Mas depois que eu vi que não é nada disso. O evangelho que acha que é melhor, simples. que acha que... Nossa, era muito... Eu vou falar porque também. Porque não pode isso, não pode aquilo. Eu posso tudo, mas hoje o Espírito Santo fala que nada me convém. Então hoje eu sou livre. Se tem uma palavra que eu posso resumir para minha vida hoje, é que eu falo, eu sou livre. É exatamente o que eu falo. Eu falo que quando eu vivia naquele mundo lá, que eu achava que eu poder fazer aquelas coisas, que eu era liberta, hoje eu enxergo exatamente o quanto eu não era liberta, o quanto eu era dependente daquilo tudo que eu vivia, de toda, até dos olhares das pessoas, sabe, de tudo. E hoje não, hoje eu sou livre, porque hoje eu posso fazer eu posso ter a escolha de fazer o que eu quiser. Quero te agradecer demais. Obrigada. Olha, eu quero fazer um especial aqui só com mulheres, eu quero muito que você esteja aqui nessa mesa com a gente. Será um prazer. Muito obrigada por ter aberto o coração, dividido a tua história com a gente, é muito importante. Eu tenho certeza que pessoas podem estar ouvindo e vendo isso e falando, ela conseguiu, então o meu pode ser isso também. Eu tenho uma esperança, e essa esperança está em Jesus, né? Jesus é a esperança, Ele é o caminho, Ele é a vida. E a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade é a pessoa de Jesus. Amém. Então é uma palavra que eu carrego, foi um dos primeiros versículos que eu olhei, memorizei e ficou gravado na tábua do meu coração. Então, conheça a verdade. Muito obrigada, viu? Amém. Acabou, gente. Acabou o nosso programa de hoje. Foi simplesmente sensacional. Eu quero muito, muito que você que está aí do outro lado nos ajude. Não te custa nada. É só você, deixar um curtir aí, compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece, nos grupos de WhatsApp, no seu Instagram, no seu Facebook, em todas as redes sociais. Compartilhe, nos ajude a levar a palavra de Deus. Esse programa te leva ao encontro de tudo que Deus mais ama. Então, fica aqui com a gente, deixe seu comentário, não deixe de comentar o que você achou do programa, o que você quer ver nesse programa, é só deixar aqui pra gente, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês, eu amo todos vocês. Quem quiser me siga lá no Instagram, @TatiMarim, vai ser um prazer ter vocês lá comigo também. E é isso, gente, que vocês sejam abençoados, que vocês escolham sempre estar na presença de Deus. E agora eu deixo vocês com essa cantora maravilhosa, Érica Natielli. Espalharam por aí que já terminou, que era o seu fim, mas não terminou. Se enganou quem pensou que a história findou, se
mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou chegar no ambiente pra operar, com os olhos da fé pra se enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, que as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto, eu afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou chegar no ambiente pra operar, com os olhos da fé pra se enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, que as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto, eu afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Oh, existe vida aí. Ainda tem vida, não acabou. Ainda tem jeito, não terminou. Eu vou chegar, eu vou trabalhar, eu vou ressuscitar, que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, que as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto, eu afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver.